Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Agradecemos imensamente a presença de todos. Convidamos desde já para se inscreverem no nosso canal, comentarem os nossos vídeos, assistirem também a Reforma Íntima, que acontece sempre às 15 horas no horário ao vivo, e também os demais materiais do nosso canal. Vamos iniciar com a nossa oração e dar início ao nosso Evangelho no Lar. Senhor, agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade do Evangelho no Lar em Família. Convidamos a todos aqueles que de alguma forma encontram-se atrelados à psicosfera do nosso lar para realizar conosco este Evangelho, que possamos aproveitá-lo em nosso próprio benefício, sendo auxiliados pelos nossos benfeitores, pela equipe espiritual responsável pelo Evangelho no Lar. Agradecemos por mais esta oportunidade. Que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, o Príncipe Sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura: certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale perdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deveriam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como deveriam utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Assim, procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria o momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça, defesa, cada qual ao exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios que haviam jurado obediência e respeito. E, tentando enganar o magnânimo pai, por meio da bajulação ao invés de honrá-lo com um trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal, insistiam alguns que ele revelava no rosto a brandura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar a cor bronzeada, idêntica à de seus cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram e serras próximas se fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfiavam a todo instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os,
jamais esqueceu os conselhos do rei, e quando lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendeu-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto. Foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança, que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Nessa lição, os apóstolos então desejavam saber de Jesus qual seria a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso. Fica para nós a pergunta: qual seria a nossa conduta de vida mais aconselhável no caminho que a gente deseja seguir como cristão? Aqui nessa parábola ele se refere como o Pai Todo-Poderoso, o Rei, que representa a Deus. E aqui o Filho sensato é o próprio Cristo, Jesus Cristo, e todos aqueles que se colocam na condição de sensatos nas suas condutas. E os filhos aqui insensatos, portanto, somos todos nós que agimos de forma insensata. Aqui ele nos narra que tem esse pai e ele tem grande domínio de terra, um pai muito rico e deseja dividir entre os seus filhos para engrandecer o seu espírito, para que seu espírito se eleve, se engrandeça, cresça. Ele distribui aos filhos uma determinada fazenda num vale verdoengo. Esse vale verdoengo, para nós terrestres, é o planeta Terra, no qual a gente está inserido fisicamente. E essa herança condigna, no qual o Pai deseja nos conceder, é a nossa evolução moral, intelectual, a nossa evolução. Então ele distribui essa herança, desejando que nós cuidemos dela, preservando-a e enriquecendo ela pelo trabalho, que nós trabalhemos e nos enriquecemos, para que ao final deseja ele que nós tenhamos a coroa da compreensão, do amor, da sabedoria, e que são virtudes somente conquistáveis através da educação e do serviço. Mais uma vez aqui o Cristo se referindo à educação, à autoeducação, à educação dos nossos espíritos e ao serviço no bem, ao serviço de elevação, auxiliando a nós mesmos e também os nossos irmãos. E aqui nessa fazenda, ele nos coloca dentro de um ambiente propício para esse processo de elevação, essa construção. Ele nos concede um corpo transitório. Esse corpo transitório é o nosso próprio espírito. E como o nosso corpo é transitório, pois é constituído de matéria, ele também nos concede um tempo marcado, que é a nossa reencarnação. Ao reencarnar no planeta Terra, todos nós nos encontramos dentro de um corpo físico,
que nos propicia aqui está. E um tempo marcado, que é o tempo da nossa reencarnação. Nós aqui chegamos sabendo que o desencarne, ele acontecerá. Isso será inevitável. Ele então nos concede essa fazenda, que é a nossa reencarnação, a fazenda representando aqui a nossa reencarnação, que é para nós cuidarmos. O nosso próprio corpo físico, que é essa fazenda, devemos preservar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mas também preservar a nossa saúde, o nosso corpo físico, sabendo o que a gente alimenta, o que a gente faz com o nosso corpo, para preservando conseguir fazer com que nós nos mantemos aqui vivos e não desencarnamos por imprudência de não saber como cuidar do nosso corpo físico. Esse vale, ele está sujeito a modificações. Essas modificações são as modificações que acontecem na nossa vida, os desafios das nossas caminhadas, os desafios que a gente tem nessa estrada. E ele fala que chegaria um momento que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aquele que houvesse erguido forte reduto. A tempestade aqui é o nosso momento derradeiro, o momento em que a gente desencarna. E também pode ser as tempestades que acontecem nas nossas vidas, os nossos problemas, os nossos desafios, as tempestades da vida. Tanto aqui na nossa vida, quanto no pós-morte, nós colheremos exatamente aquilo que nós plantamos nessa fazenda. Então, se eu estou plantando coisas boas, se eu estou preservando essa fazenda, se eu estou regando, se eu estou cuidando, se eu estou tirando as ervas daninhas, se eu estou modificando essa fazenda para melhor, e eu vou plantar e vou colher ali bons frutos. Mas se eu não cuidar dessa fazenda, se eu não cuidar de mim, eu não colherei bons resultados. E ele diz que os filhos, ele inicia falando dos filhos imprudentes, dos filhos insensatos, que são jovens, que ainda estão em preparação, não estão ainda conscientes completamente das suas responsabilidades. Logo quando eles chegam nessa fazenda, eles ficam deslumbrados. Somos nós, muitas vezes, quando chegamos aqui no planeta Terra e a gente fica deslumbrado por esse mundo e acaba se esquecendo por vezes dos nossos compromissos e responsabilidades que assumimos ao reencarnar. Todos nós somos constituídos de uma programação reencarnatória. Os nossos pais, a nossa família, o planeta em que a gente se encontra, o ambiente adequado, é tudo um cronograma, tudo programado para o meu melhor desenvolvimento. Nada é a esmo, nada é por acaso. Então, quando eu chego aqui, muitas vezes, eu me perco achando que o que acontece na minha vida física é tudo que eu sou. E por vezes eu perco muito tempo achando que eu sou só esse corpo físico e acabo esquecendo do essencial, que é o espírito, como ele vai dizer mais à frente. Eu não acabo guardando também esse reduto, não acabo construindo esse reduto, essa fortaleza que vai me ser necessário. Porque ficando deslumbrados por essa paisagem, quantas vezes a gente fica deslumbrado por coisas como possuir, ter uma casa, ter um carro, ter um emprego, ter o celular do ano, ter uma TV que eu desejo, bens materiais. E a gente se esquece que isso é uma ilusão, que tudo
que nós vivemos aqui são bens preciosos que a gente se utiliza deles para nossa reencarnação, se utiliza desses bens para nós melhor desenvolvermos. Esses bens são nos dados, a nossa família, a nossa casa, são nos dados para que a gente preserve, cuide, guarde eles e se utilize deles para nós nos aperfeiçoarmos. E muitas vezes a gente acaba ficando escravo deles e não nos utilizando para o nosso desenvolvimento. A gente fica escravo a ter determinadas coisas, ficamos apegados que seja a nossa família, os nossos bens, e a gente não se utiliza desse material para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Ele diz aqui que quase ninguém cumpria os regulamentos estabelecidos ao chegar, né, nesse vale, né? Somos nós muitas vezes que reencarnados não cumprimos as leis divinas. Quantas vezes a gente se perde porque uma coisa são as leis do homem, são as nossas leis aqui na matéria, que inclusive cada país tem a sua lei, cada local tem a sua legislatura. E outra coisa completamente diferente são as leis divinas. Essas são imutáveis e são imodificáveis. Então, em todos os lugares do planeta, ela vai ser única. E quantas vezes a gente acaba ferindo as leis divinas, porque muitas delas estão inseridas nas nossas leis materiais de forma errada. Por exemplo, o aborto. Outra forma, antigamente, que era possível, como eu já havia citado no evangelho anterior, o duelo, às vezes desrespeitando os direitos dos outros, ao invés de respeitar as leis divinas de solidariedade, de justiça, de amor, de caridade, entre outras, eu acabo não cumprindo. E aqui ele diz que os príncipes insensatos não cumpriram, os príncipes desavisados. Por que eles não cumpriram, né? Muitas vezes por conforto pessoal, ou estavam acomodados, queriam cada um os seus próprios interesses. Nós sabemos que os nossos interesses egocêntricos, materialistas, muitas vezes nos perdem e a gente se esquece do essencial. E eles buscavam sonegar de uma forma ou outra, encontrar meios, formas de não se cumprir esses direitos, essas leis que eles haviam, que ele fala aqui, os princípios que haviam jurado obediência e respeito, ou seja, todos nós deveríamos obediência e respeito às leis de Deus, pois somos criados para, como os filhos de Deus, agir conforme as suas leis. Mas muitas vezes nós assim não agimos. E eles se utilizavam de bajulação, achando que a bajulação lhe livrariam da não obediência às leis divinas, que fazer com que Deus, barganhar com Deus, fosse resolver o problema. Somos muitas vezes também nós tentando barganhar com Deus. Olha, Pai, eu tô agindo assim como uma boa pessoa aqui, me dá algo ali, me ajuda no meu trabalho, me ajuda a conquistar essa casa, me ajuda a conquistar um carro, ajuda tantas coisas materiais a gente pede a Deus, tentando barganhar. Olha, eu tô sendo uma boa pessoa, como se Deus fosse um Papai Noel em que, se a gente agir bem durante o ano, a gente vai receber o presentinho no final do ano. E Deus não é assim. Ele não se vende por bajulação. Ele tem as suas leis sólidas. E a gente deve obediência e respeito a essas leis. Caso a gente não haja assim, sofreremos as consequências da nossa inadvertência.
E aí ele diz que muitos gastaram anos a fio. Quantos gastam anos a fio da sua reencarnação? E ele fala aqui, discutindo a apresentação pessoal, discutindo qual seria a aparência de Deus. Quantas religiões ficam perdendo tempo, gastando anos, e aí a gente coloca anos não só da nossa vida física, mas quantas religiões perdem anos ao longo da história discutindo qual religião é a melhor, qual foi a primeira, qual é a essencial, qual a gente deve seguir, qual a gente não deve seguir, qual é a maior, qual foi a criada por Jesus, qual religião leva mais para o céu, perdendo tempo. Aí fala que alguns discutiram como devia ser a aparência de Deus, que ele devia ter a brandura de um lírio, enquanto outros tivesse o bronzeado, outros falam que ele deveria ser um gigante, e outros falam que ele deveria ser coroado de estrelas. Quantos ainda perdem tempo buscando justificar ou encontrar em Deus uma semelhança que nós sabemos que não temos? Nós não temos uma semelhança em Deus e nem temos uma compreensão para entender que é Deus, como bem colocou Kardec. Se nós compreendêssemos que é Deus, não perderíamos tempo nessas confabulações de como seria Deus. Mas se assim fosse, não seríamos ainda insensatos nas nossas atitudes, não é mesmo? E aí ele coloca aqui, ao passo de rixas verbais se multiplicavam e o tempo ia se esgotando. Quando a gente fica perdendo tempo em tentar fazer com que Deus se enquadre na nossa vida e não com que nós nos enquadremos na vida de Deus. Porque não é Deus que tem que se ajustar aos nossos querer. Somos nós que temos que se ajustar às leis divinas. Como ele disse, obediência e respeito. Se nós não enquadrarmos as nossas vidas, não pautarmos as nossas vidas nos ensinamentos de Jesus, que ele veio nos trazer como irmão maior, para que nós conseguíssemos alcançar a plenitude, a nossa elevação e conseguir compreender que é Deus, nós não vamos conseguir a compreensão se a gente não se modificar, não se utilizar desses recursos preciosos que Deus nos concede. E ele diz aqui que, enquanto isso, esgotava-se o tempo e os insetos destruidores iam invadindo, reproduzindo-se infinitamente. Aqui, os insetos, que iam invadindo essa fazenda, são muitas vezes as nossas desvirtudes, as nossas imperfeições que vão nos invadindo, o egoísmo que nos invade, a soberba que nos invade, o orgulho que nos invade, que vão nos destruindo, nos corroendo por dentro, destruindo o nosso espírito. E enquanto isso, mais uma vez, nós vamos perdendo tempo. E aí ele fala que levianos inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhe eram cabíveis realizar, ficavam se engalfinhando a todo instante a propósito de ninharias. Ele é bem interessante que ele coloca obrigações fundamentais que lhe cabiam. Todos nós cabemos, cabe a nós a nossa própria evolução, cabe a nós a conquista das nossas virtudes, cabe a nós o entendimento de Deus. Lógico que, como disse aqui, nós recebemos essa fazenda, recebemos o ambiente, recebemos a nossa família, recebemos os bens preciosos, recebemos de Deus os recursos para a nossa conquista, o nosso autoaprimoramento. Mas cabe a nós utilizarmos melhor esses recursos ou ficar discutindo a propósito de ninharias, que são o supérfluo daquilo que não necessitamos.
Mas ele coloca que houve, porém, um príncipe que, bem avisado, anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Não apenas ele, todos nós trazemos as leis divinas em nós, em nossa consciência. Todos nós sabemos intimamente da existência de Deus, mas poucos são aqueles que cumprem, poucos são aqueles que agem conforme o Mestre agiu. E ele fala que jamais esqueceu os conselhos do Pai. Quando lhe era possível, estendia aos companheiros mais próximos. Jesus, quando aqui esteve pela terra, nos mostrou isso. Como esse filho bem avisado, ele, com os seus 12 apóstolos, os estendia a compreensão, estendia a eles os seus ensinamentos, e os seus discípulos estenderam àqueles mais próximos, porque as grandes verdades, e até mesmo as verdades que o Cristo veio nos trazer, elas, embora seja para todos, está restrito àqueles que querem ouvir. Até mesmo um grande ensinamento, ele não vai ser inserido na cabeça de alguém sem que essa pessoa queira dele tomar conhecimento. É necessário uma contrapartida, é necessário que eu caminhe até o Pai. E por isso Ele me dá os recursos, para que eu vá até Ele, e não Ele descer até nós, para nos atender. E diz que esse filho bem avisado soube utilizar os recursos e construir um sólido abrigo que lhe garantia a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe concedera por empréstimo. Tudo é nos concedido por empréstimo, nada é nosso. Mas Deus, por ser Pai bom e misericordioso, nos concede e espera de nós a contrapartida de caminharmos até Ele, de nos evoluirmos, de elevarmos. E todos nós assim faremos, mas uns mais rápidos, outros mais lentos. Vai depender dos nossos desempenhos. Aqui os filhos jovens foram insensatos e imprudentes, e estavam distraídos e por isso caminharam mais lentamente. Agora o filho sensato, bem avisado, ele já anotou os conselhos do pai e o amou, o respeitou, o seguiu. Então ele caminhou mais rápido. O príncipe sensato que fala amar o monarca e servir-o. Não só era educado, como também já se dispôs ao serviço, já auxiliava aqueles que estavam próximos a ele, cumprindo a sua justa bondade pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto. Nada vai ser nos dado de mão beijada, nada vai cair do céu. Tudo é necessário uma aflição construtiva, é o suor do rosto, é necessário de nós uma contrapartida, é necessário que a gente faça a nossa parte e que Deus faça a parte dele. Há coisas que temos que fazer a nossa parte e há coisas que Deus nos auxilia, por amor, por misericórdia, fazendo a parte dele. Foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Então são as consequências. Aqueles que foram imprudentes receberam as consequências das suas imprudências, e aquele que soube amar o Pai, que foi obediente, que foi sensato, que foi prudente, soube colher os frutos da sua boa conduta, sendo amparado, tendo paz, segurança, que são virtudes apenas conquistadas pelo suor, pelo trabalho. E aí
coloca Jesus, que doce silêncio pairou na sala singela, naquele momento em que os discípulos receberam a instrução e estão ainda tentando compreender os ensinamentos do Mestre, que são bastante profundos. E aí Jesus nos alerta: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no benefício, no bendito caminho da vida. Então, muitas vezes a gente pode se perder pelas palavras, assim como os fariseus na época do Cristo se perderam pelas palavras, e muitos de nós nos perdemos pelas palavras, que é o falar, mas ainda não colocar em prática, não ter ainda no seu arcabouço interior aquilo que Jesus nos ensinou e o que o Pai espera de nós. Ele coloca aqui: mas ninguém se arrependerá de ensinar o bem e trabalhar. Então, que ninguém de nós se arrependerá dos desafios, não os sacrifícios, mas as renúncias que fazemos em benefício da nossa autoelevação, de havermos realizado bem o trabalho de nosso autoaprimoramento, de termos cuidado dessa fazenda e ter feito com que ela tivesse frutos, flores, e colocar esses frutos e flores a nosso benefício e benefício de todos. E não só nessa existência, mas também quando a tempestade derradeira da nossa desencarnação chegar, como nós não damos saltos ao desencarnar, não nos modificamos, somos nós mesmos, colheremos também aquilo que houvermos plantado aqui. Vamos encerrar o nosso Evangelho com essa belíssima lição do Pai. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do Evangelho no Lar, o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga do SESB, responsável pelo Evangelho no Lar, os nossos benfeitores. Agradecemos a intuição, o amparo e o auxílio que sempre nos é dado. Que seja amparado todos os nossos irmãos no plano espiritual, nos lares que nos escutam, assim como todos os nossos irmãos que nos ouvem. Sejam fluidificadas suas águas, colocado nelas os ingredientes necessários, e a restauração do lar e o equilíbrio. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Obrigada a todos por estar conosco mais uma vez no Evangelho. Espero que tenham todos uma excelente noite e uma ótima semana. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser.